A gente está aí hoje para fazer a primeira aula do nosso curso, a Filosofia do Byung-Chul Han Passo a Passo. Só dar um tempinho aí para o pessoal entrar, né? Enquanto isso, a gente vai conversando aí um pouco. Oi, Vitor. Oi, Felps, Fabiola Alves, pessoal que está entrando aí, tudo bom? Oi, Elaine. Só dando um tempinho aí para o pessoal entrar para a gente poder começar, tudo bem? E aí, Cauê? Tudo bom, meu? O Éder. Só esperar um pouquinho para todo mundo ter a oportunidade de entrar aí e a gente já pode começar também. Tava também preparando algumas coisas aqui para falar para vocês hoje. Ai, ai. Se vocês quiserem aproveitar, perguntar alguma coisa nesse meio tempo, acho que eu vou dar uns 5 minutinhos antes de começar. E aí a gente pode mandar ver. Foi tudo tranquilo, Fabiola. Quer dizer, tranquilo é exagero, talvez dizer, porque tive que fazer bastante coisa hoje, né? E é um pouco o que o Cauê falou. Na situação que a gente tá, é sempre muito forte, tudo bom, né? De fato, é um pouco complicado estar perfeitamente bem com tudo que está acontecendo, mas, né? Pelo menos a gente pode tentar se distrair um pouco aí com o curso também. Essa é uma pergunta interessante, Cauê. Eu acho assim, ele tem várias influências distintas que eu acho bastante relevantes, né? As principais que me vêm à cabeça agora, de todo modo, eu diria o Heidegger, né? Ele fez a tese do doutorado dele sobre o Heidegger, inclusive. O Foucault, com certeza também, né? Bastante importante. Tem todo um legado aí do idealismo alemão que acaba sendo uma referência central para ele, inclusive o Hegel, né? O Hegel, na verdade, se torna, me parece, uma referência cada vez mais importante para ele, que antes ele citava de uma maneira muito crítica e agora ele menciona de uma maneira cada vez mais positiva, né? Inclusive um desses o livro mais curtinho dele, Por Favor Fechar os Olhos, é quase um ode ao Hegel, né? Assim, porque está falando da importância da conclusão, como do Schluss, né, no alemão, que significa tanto silogismo quanto inferência, quanto conclusão, né? E aí tem uma clara menção ao Hegel nisso, né? Mas são diversas referências bastante centrais aí, né? Bastante coisa da filosofia alemã. Eu diria que também tem referências francesas importantes, o Foucault. Eu diria que de uma maneira muito implícita, mas nem por isso é menos importante. O próprio Deleuze aparece em alguns momentos, né? Mas dá para fazer uma aula inteira só sobre isso. Então, Elaine, e aí sobre a sua pergunta, os livros que a gente vai estudar todos os livros que foram publicados até agora em português, né? Com exceção do Capitalismo e Impulso de Morte, porque quando ele saiu depois que eu já tinha montado o curso, né? Aí não pareceu fazer muito sentido ainda encaixar ele. Mas aí a gente vai estudar todos esses livros que já foram publicados no português em ordem cronológica aí, né? Para justamente tentar acompanhar um pouco o desenvolvimento do pensamento do Han, né? Essa era a proposta que eu queria seguir aí, que afinal em vários cursos, em outros cursos que a gente já fez, a gente fala muito dessa ideia de que as ideias do Han passam por uma certa transformação ao longo do tempo, né? Uma transformação que justamente o que leva as ideias que ele expressa no Sociedade do Cansaço, o livro que é o mais conhecido dele, né? Então achei que seria interessante a gente poder observar meio que passo a passo mesmo o caminho que leva a esse pensamento atual dele, né? E ver os diferentes desdobramentos desse pensamento atual dele também, né? Bom, mas acho que já deu uns 5 minutinhos aí, acho que a gente pode começar com a aula para valer então.
Então, primeiro de tudo, boa noite aí, gente. Obrigado para todos que estão assistindo, todos que se interessaram aí, todos que já se inscreveram e estão assistindo agora a primeira aula aí do curso, né? É sempre ótimo estar aí com vocês. Um grande prazer mesmo poder conversar com essas nossas carinhas de sempre, né? O Cauê, a Elaine, o Éder, o pessoal que eu gosto muito de conversar e fico muito feliz de ter mais essa oportunidade, né? Então, bom, para começar, como se trata aí da primeira aula, e nessa primeira aula, na verdade, eu não queria discutir nenhum livro específico, eu queria fazer mais uma apresentação geral do curso, né? Eu queria justamente fazer uma espécie de panorama geral do que me parecem ser algumas das principais ideias do Han, né, e que a gente vê ao longo da filosofia dele como sendo centrais para toda a sua filosofia e nas suas diferentes fases, mas que o que a gente vai tentar observar no curso é, de alguma maneira, justamente como essas ideias que estão constantemente presentes ali, elas vão se transformando, elas vão adquirindo outros contornos, elas vão se associando com outros conceitos e ideias, né? Boa noite, Giovanni, tudo bom? Boa noite, Reinaldo, o Daniel entrando aí. Então, antes de tudo, a principal ideia aí é que a gente discuta o que afinal, quais são, nessa primeira aula, que a gente discuta quais são essas ideias centrais que acompanham o pensamento do Han ao longo de todo o seu percurso aí, né, de escrita e de reflexão, né? E me parece que nesse sentido, uma das principais ideias, talvez a ideia central, ou melhor assim, talvez a questão central que me parece estar sempre por trás das reflexões do Han, aquela questão que ele tá sempre querendo resolver, pudesse ser formulada nos seguintes termos, nos termos de como é possível superar a existência econômica, ou em outras palavras, como é possível superar uma existência que seja voltada e centrada no trabalho, né? Que seria o tipo de existência que nós levaríamos justamente em uma sociedade capitalista, né? É uma crítica desse modelo de vida, desse modo de vida que impulsiona de alguma maneira a reflexão do Byung-Chul Han, né? E isso nas diferentes fases da sua filosofia, né? Afinal, como superar esse modelo de existência para qual a nossa vida deve girar em torno do trabalho e, portanto, em torno de uma maneira econômica de existir, né? Mas, bom, para que a gente possa responder isso, para que você possa pensar uma resposta a isso, a gente precisa entender também, afinal, o que significa econômico aqui, né? E mais especificamente também, o que significa existência econômica, né? Que é um termo que o Han usa explicitamente para descrever esse modo de vida focado no trabalho, né? Bom, nesse sentido, o próprio Han nos dá boas indicações do que ele quer dizer com isso, né? Ele insiste sempre, quando ele fala de economia, na origem grega da palavra, né? A economia como se originando do oikos, que significa casa, e a economia justamente como a manutenção da casa, né? Mas justamente o Han está entendendo aqui a casa como um lugar existencial, né? Está entendendo casa nesse sentido existencial do espaço que pertence a mim mesmo e que pertence exclusivamente a mim, que é o espaço da minha propriedade, no qual eu me relaciono comigo mesmo e que é apenas o meu espaço, e por isso os outros estão excluídos desse espaço, né? Então, uma existência econômica nesse sentido seria essa existência que estaria focada nessa busca de preservação e manutenção do espaço daquilo que lhe é próprio, e que para fazer isso tem que justamente manter fora desse espaço tudo aquilo que não diga respeito ao que é exclusivamente seu, né? Ao que pertence exclusivamente à minha existência como um indivíduo particular, né?
ou como um ser particular. Então, o que eu quero é perpetuar essa minha existência, né? Esse desejo de manutenção dessa existência que eu tenho, que é própria apenas a mim, né? E que exclui os outros, e precisamente nesse sentido, esse esforço de manutenção dessa minha identidade comigo mesmo, daquilo que eu sou nesse espaço que é apenas o meu espaço, né? Horas. Isso, pro Han, implica justamente aí pensar um certo modo de existência, né? No que o que está em jogo, de alguma maneira, é sempre uma busca por permanência, né? Quero permanecer aquilo que sou, e para permanecer aquilo que sou, do jeito que eu sou, né? Eu preciso, de alguma maneira, criar um espaço meu que proteja aquilo que é meu daquilo que estaria fora, e, portanto, da relação a alguma coisa que seja distinto de mim mesmo. Então, é levar uma existência em que, ao mesmo tempo, eu impeço que nessa minha existência eu tenha contato com aquilo que se distingue de alguma forma de mim mesmo, né? Que eu seja verdadeiramente exposto àquilo que não gira em torno dessa minha existência como um indivíduo particular, né? Dessa minha existência exclusiva e autocentrada, né? Bom, a gente poderia perguntar, ok, a gente pode compreender então o que é esse modo de existência econômico, né? Mas pode ficar a pergunta ainda, afinal, por que a gente teria que pensar na necessidade, de alguma maneira, de superar essa existência, né? Por que a gente teria que buscar existir de um modo distinto, e não desse modo econômico, voltado apenas para a preservação daquilo que é exclusivamente meu, né? Se a gente puder resumir isso de uma maneira muito, muito sintética mesmo, né? Eu acredito que a principal razão que o Han vê aí para haver uma necessidade da superação desse modelo de existência é simplesmente porque, na percepção do Han, esse modo de existir não nos permite que nós sejamos verdadeiramente livres, né? Nesse sentido, o Han sempre insiste muito que no alemão as palavras amigo e liberdade, né, Freund e Freiheit, elas se originariam de uma mesma raiz, e que ser livre, portanto, é fundamentalmente estar com outros, ou seja, levar um tipo de existência que não gira em torno de mim mesmo, mas que me gira em torno dessa minha relação com aquilo que justamente ultrapassa aquilo que é da ordem do que é exclusivamente meu, né? A minha própria existência não se resume àquilo que é exclusivamente meu, àquilo que diz respeito apenas a mim como indivíduo particular. A maneira com que eu existo vai muito além disso. O que eu sou vai muito além disso. E por isso, se eu limito a minha existência à busca pura e simplesmente da preservação disso que seria exclusivamente meu, eu não estou me permitindo viver, usufruir, desfrutar da minha existência na sua plenitude. Eu não estou me permitindo ser plenamente eu estou me limitando a apenas uma dimensão da minha existência, que é essa dimensão do que seria próprio a mim, né? E do que seria próprio apenas a mim. Daí que isso não seja uma maneira de ser verdadeiramente livre, mas seja, no fim das contas, uma maneira de ser escravizado por essa demanda de relacionar-se apenas com a sua própria propriedade, né? Desculpa a redundância, mas apenas com aquilo que se é próprio à nossa existência, né? E que excluiria os outros. E isso, na verdade, acabaria virando um fardo que a gente buscaria satisfazer justamente por meio do trabalho, né? Nesse aspecto, a gente pode dizer que essa associação em particular de ideias, né, ela vai ser uma constante no pensamento do Han, né? É necessário superar a existência econômica, porque a existência econômica é essa na qual o indivíduo, de alguma maneira, centra-se em reproduzir apenas aquilo que é próprio e exclusivo a ele, né? Em reproduzir a sua própria existência como indivíduo, né?
E por isso mesmo não se abre a uma dimensão fundamental da sua existência, igualmente ou até mesmo ainda mais constitutiva da sua existência, que é a sua relação ao outro. E por isso tem a sua existência limitada por esse imperativo de preservar a sua individualidade, preservar aquilo que é particular a ele e reafirmar-se como particular a todo custo, a custo inclusive de cortar as relações com o outro, cortar as relações com aquilo que vai além dessa individualidade e ao mesmo tempo é um componente fundamental da minha própria existência, né? Esse me parece ser um dos principais aspectos contínuos e uma das principais preocupações no pensamento do Han, que a gente consegue ver sempre presente aí, né? O que muda? E é isso que eu gostaria de tentar mostrar no curso, né? Justamente na medida em que a gente for passo a passo vendo livro por livro, né? E como as ideias do Han se desenvolvem aí. O que muda é o que o Han entende como sendo, ou o que o Han aponta como sendo a estratégia por meio da qual a existência econômica é capaz de se levar adiante, né? Nesse seu desejo por permanência, nesse seu impulso por permanecer idêntico a si próprio, né? E por isso fechar-se a relação a qualquer coisa distinta, qualquer coisa que vá além dessa minha identidade exclusiva comigo mesmo, né? E esse aspecto de quais estratégias, quais mecanismos são utilizados para levar esse modo de existência econômica é um dos principais aspectos que a gente vai tentar analisar e ver como o Han vai mudando a sua posição sobre, afinal, quais seriam os meios dos quais essa existência econômica se valeria para poder dar conta dessa manutenção de si mesma, né? Dessa busca pela sua própria permanência, dessa busca de preservar a si mesma a todo custo, de tornar o centro da sua existência a sua própria preservação, né? E aí, justamente, né? Num primeiro momento, numa fase pré-sociedade do cansaço, e eu acho que o pensamento do Han ele pode ser dividido no mínimo em duas fases aí, né? Nessa fase a partir da sociedade do cansaço e numa fase pré-sociedade do cansaço, né? Mas nessa fase pré-sociedade do cansaço, o Han, curiosamente, para quem leu Sociedade do Cansaço, né, porque parece uma ideia muito distante das ideias que o Han expressa nesse livro, né, a maneira com que a existência econômica perpetua a si própria e se esforça por perpetuar a si mesma seria por certos mecanismos caracterizados fundamentalmente por uma certa negatividade, né, por aquilo que o Han entende aqui como negatividade. Mas aí, para que isso possa fazer sentido, a gente precisa entender melhor também, justamente, afinal, o que o Han está entendendo aqui por negatividade, né? De uma maneira geral, eu acho que o Han sempre vai associar o conceito de negatividade com essa ideia de demarcação de limites, né? Então, quando eu ajo de maneira negativa em relação a algo, eu estabeleço uma demarcação em relação ao que pertence ao meu domínio de existência e o que pertence ao domínio de existência de uma outra coisa, né? O que diz respeito a mim e o que diz respeito a esse algo outro, né? Que está do outro lado dessa fronteira. É estabelecer limites entre o que eu sou e o que eu não sou, né? Demarcar limites entre eu e o outro. É isso que, de alguma maneira, seria constitutivo da ideia de negatividade. A negatividade como estabelecimento de limites, né? E, vejam só, nesse primeiro momento da filosofia do Han, pré-sociedade do cansaço, né, ele pensa que essa seja a principal maneira com que a existência econômica dá continuidade a si mesma, né? Por quê? Porque vamos lembrar que a gente estava falando aí justamente da origem do termo economia, né, como essa manutenção da casa. Nesse sentido, aqui o Han está pensando essa manutenção da casa realmente por meio dessa ideia de uma demarcação do que é o meu espaço, do que é a minha propriedade, né, do que é o espaço daquilo que é meu, daquilo que pertence a mim, em relação
ao que se encontra fora desse espaço, ao que está de alguma maneira além dele, né? E que por isso mesmo deve ser mantido fora dele, né? No espaço que é meu, não deve se encontrar nada que não diga respeito àquilo que é exclusivamente meu. E por isso tudo que for distinto disso deve ser mantido de fora, né? Deve ser colocado do outro lado da fronteira. Então, nesse momento, o Han pensa que a existência econômica opera, sobretudo, por meio do estabelecimento desses limites que não apenas definem esses espaços, né? O espaço do que é o meu e do que não é meu. Mas, sobretudo, a gente poderia dizer de uma maneira geral, o espaço do que é meu e o espaço do mundo. O mundo como justamente tudo aquilo que está fora, porque o mundo seria esse lugar em que eu necessariamente estaria exposto ao outro, né? Em que eu não estaria apenas nesse meu espaço privativo daquilo que é exclusivamente meu, mas necessariamente teria aí de me relacionar com algo que vai além daquilo que é apenas meu, com algo que vai além do meu si, do meu próprio, né? E nessa relação, corra o risco de me transformar, porque justamente se eu não me relaciono apenas com aquilo que já faz parte de mim, é possível que essa relação me transforme, é possível que ela mude o que eu sou, que ela mude justamente aquilo que é a minha existência. E é isso que a existência econômica quer evitar a todo custo, porque ela quer manter as suas propriedades a todo custo, né? Ela quer manter aquilo que é próprio a ela e não quer perder isso de nenhum modo, né? Então, por isso, e vejam só, isso também pode acabar sendo ainda mais curioso para quem está acostumado aí com o Han do Sociedade do Cansaço, né? O Han associa essa atitude existencial econômica fundamentalmente com uma busca por transcendência, né? A transcendência do eu no sentido de que aquilo que pertence à minha identidade, aquilo que pertence ao que eu sou, né, ao que me é próprio, está fora do mundo, no sentido de não ser afetado por coisas que estão lá fora, mas de estar apenas consigo mesmo, né, e por isso mesmo não estar submetido ao risco da transformação, ao risco de se perder. A busca por um espaço transcendente aqui é justamente, se busca esse espaço transcendente porque um espaço transcendente seria imutável, né? Precisamente porque ele não se relaciona com nenhuma coisa no mundo, ele não se relaciona com essa realidade, com nenhuma realidade distinta da dele próprio, né? E essa busca por uma condição existencial imutável, que só é possível quando ela não se relaciona com nada distinto a si própria, que motivaria aí a existência econômica dentro dessa perspectiva do Han pré-sociedade do cansaço, né? Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então tá. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí no chat, enquanto eu tô falando também, eu posso ir comentando depois, isso não é nenhum problema mesmo, né? E aí, veja, inclusive, importante notar isso, né? A maneira com que essa existência econômica criaria e manteria esse seu espaço próprio, nesse contexto, seria justamente o trabalho, né? O trabalho como esse modo de negar o outro e de alguma maneira transformar o outro em um recurso para manter o seu próprio espaço e para manter esse espaço idêntico a si próprio, né? Essa seria a função que o trabalho teria aqui, né? De permitir perpetuar a sua própria existência ao transformar o outro em um mero recurso para a manutenção desse espaço que é unicamente e exclusivamente meu, né? Nesse sentido, o Han, no primeiro livro que a gente vai discutir juntos aí, né, o Morte e Alteridade, ele vai insistir em como essa existência econômica, né, aqueles que levam essa existência econômica de qualquer maneira, eles poderiam
se valer de diferentes estratégias de sobrevivência. Estratégias em que se converteria a morte em vida, né? Em que sentido? No sentido de que aquilo que apareceria justamente como a negação radical da minha existência, do meu próprio, porque seria a cessação dessa minha existência como indivíduo, na verdade é transformado de alguma maneira numa afirmação ainda mais radical dessa minha existência individual e que permitiria eu levar essa existência de uma maneira ainda mais pura, né? Nesse caso, o Han fala muito, por exemplo, do Platão, né? E da maneira com que o Platão pensa a morte. A morte não é o fim do eu, né? Mas pelo contrário, é o que permite ao eu viver a sua existência mais autêntica, mais imutável, porque aí ele se descola do mundo sensível que está justamente exposto à impermanência, né? Aí o eu se relaciona apenas pura e simplesmente consigo mesmo, a alma se relaciona pura e simplesmente com a sua parte inteligível, que é imutável, e por isso mesmo não está mais exposta às vicissitudes do mundo, justamente, né? Então aí a gente teria um exemplo de uma estratégia filosófica de conversão da morte em vida, né? De conversão do que nega o eu numa afirmação radical do eu, aí, né? E... Aleixo, sobre essa questão da relação da negatividade com os limites da casa, né? Deixa eu só retomar isso um pouco. Então, como eu disse, a negatividade é essa ideia de uma demarcação de limites para o Han, né? É esse ato de estabelecer limites que separam o que pertence a algo daquilo que não pertence a esse algo, né? Daquilo que pertence a mim do que não pertence a mim, do que é meu e do que não é, do que diz respeito à minha existência e o que diz respeito a algo que está fora dela, né? E, nesse sentido, a casa seria, por definição, justamente esse lugar por excelência que demarca os limites daquilo que é meu, né? Na minha casa eu tenho aquelas coisas que são minhas e que eu protejo precisamente pelo fato de eu manter dentro desse espaço, que é o espaço da minha casa, né? Que eu protejo, que eu impeço de serem perdidas por mim, que eu impeço de serem transformadas por alguma outra pessoa, precisamente porque elas estão nesse espaço protegido, que é o meu espaço no qual eu me relaciono comigo mesmo, né? Sem correr o risco, de alguma maneira, justamente de estar exposto aí a um outro que possa me privar, de alguma maneira, de algo que seja meu ou me transformar de algum modo, né? Ficou um pouco mais claro assim, Éder? Bom, dá um toque aí, qualquer coisa. Se precisar eu explico de novo também. Bom, e aí, justamente, a preocupação do Han em relação a isso, né, em relação a essa questão dessas diferentes estratégias, de alguma maneira, de converter o que negaria o meu eu, no sentido justamente de alguma maneira, não servir à sua manutenção, elas teriam, de alguma maneira, de ser superadas por um outro modelo de existência, né? E sim, Éder, exatamente, a negatividade serve para fechar, né? Ao estabelecer limites, ela fecha o espaço do que é meu, e ao fechar o espaço do que é meu, deixa tudo que não fizer parte desse espaço fora, né? E, justamente, nesse contexto, a questão que se coloca para o Han é, bom, como se supera esse modelo de existência, né? Esse modelo que é caracterizado por esse esforço, de algum modo, de negar tudo aquilo que é distinto de mim e, portanto, nesse sentido, de estar fora do mundo, né? De estar nesse espaço transcendente que não está exposto ao outro, que não está exposto a tudo aquilo que seja distinto de mim, e, portanto, ao mundo como justamente esse espaço em que eu necessariamente me relaciono com o outro, né? Que é o espaço mesmo do outro. Bom, justamente para se superar esse modelo de existência econômica, a gente poderia dizer, né, que se ele opera fundamentalmente pela negação do mundo, o modo de existência que seria o contramodelo desse modo de existência seria, então, dentro dessa perspectiva, aquele que afirmaria radicalmente o mundo como tal,
e por isso não colocaria nenhum limite que separasse a sua existência da sua existência no mundo, né? Nesse sentido, aqui a gente já pode ver o que é um dos grandes legados heideggerianos do Han, né? O fato de que ele está aí preocupado de pensar o ser humano como um ser humano que existe desde sempre no mundo, e tem o mundo como condição de sua existência, né? Não existe como um sujeito isolado, mas sim justamente como um Dasein, né? Como um ser aí, como um ser que sempre já é no mundo e tem como condição de possibilidade da sua existência que o mundo já esteja dado para ele como um fato fundamental da sua existência, né? E o Han, na verdade, quer radicalizar de alguma maneira ainda mais esse pensamento do Heidegger, no sentido de dizer não apenas o sujeito só existe no mundo, também a sua existência, né, se ele deve viver uma existência autenticamente livre, não deve girar em torno da sua própria preservação como indivíduo, ou como uma busca da sua autenticidade, da sua singularidade como indivíduo, o que ainda vai estar presente no Heidegger de alguma maneira, né? Mas, pelo contrário, deve voltar-se justamente para o fato de que ele só existe nessa sua relação ao outro, né? Nessa relação a esse mundo, nessa abertura a algo que vai além da sua própria singularidade. E, portanto, que ele não se coloca no centro da sua própria existência, né? E isso seria o modo de existência que o Han chamaria aqui, como uma contrafigura dessa existência econômica, a gente poderia dizer que é a existência afável, né? O conceito que o Han usa para descrever essa condição existencial seria o da Freundlichkeit, né? Que eu acabo preferindo traduzir por afabilidade, porque amizade, por exemplo, seria um pouco enganoso aqui, porque o Han insiste que a gente tem que tomar cuidado com o conceito do amigo nesse contexto, porque e aí ele nos lembra do Aristóteles, né, que o amigo é um outro eu. Então, ao me relacionar com um amigo, eu ainda me relaciono comigo mesmo. E não é isso que o Han está buscando, né? Ele está pensando a afabilidade como essa abertura a um autêntico outro, a um verdadeiro outro, que por isso não é apenas um reflexo de mim mesmo, né? Ou não é apenas uma dimensão da minha própria existência, né? E esse estado de afabilidade ele seria alcançado justamente por meio dessa afirmação radical do mundo como tal, do outro como tal, de tal maneira que não se precise mudar nada nele, né? É por isso que aí o Han, justamente no livro que a gente vai estudar na terceira aula, né, que é o Filosofia do Zen Budismo, para mim, a gente quase pode dizer como se o Morte e a Alteridade apresentasse, nas linhas gerais, o que seria, de que maneira se comportaria essa existência econômica centrada em si mesmo, e a filosofia do Zen Budismo ela oferecesse o contramodelo disso, né? O que seria um modelo de existência que não estivesse centrado em si mesmo, mas justamente que não tivesse nenhum centro, que simplesmente afirmasse inteiramente o mundo e o outro, afirmasse essa sua existência apenas por meio da relação com as coisas, de tal maneira que não haveria nada central, não haveria um centro em torno do qual as coisas girariam e que seria em função do qual as coisas existiriam. Como se as coisas existissem para preservar ou para reafirmar essa identidade desse centro, desse lugar permanente e imutável, né? Não, nesse sentido, o Han insiste bastante que o Zen Budismo seria uma religião mundial em sentido específico, no sentido de que ela é uma religião da afirmação radical do mundo e, portanto, da imanência radical, né? Não da busca de uma outra realidade, uma realidade transcendente e imutável, onde justamente eu não estivesse exposto a nada distinto de mim próprio, mas pudesse viver sempre nesse estado de permanência, né, de auto-identidade, né? Mas, pelo contrário, o Zen Budismo afirmaria que toda a existência que a gente leva desde sempre no mundo, nessa radical relacionalidade, nessa radical relação ao outro, de tal maneira que aí não seria possível conceber o sujeito, né, aquele que existe, como uma espécie de si, né, de um selbst, no sentido de um self, né, no sentido desse tipo de ser que existe como essa pura relação a si próprio, né?
da perspectiva do Zen budismo, não haveria esse ser, não haveria esse si, né? Mas isso seria uma ilusão. Tudo aquilo que nós somos nós somos sempre de maneira que vai além das nossas particularidades. E tudo que nós somos é de tal maneira que não é apenas por si mesmo e não é independente da sua relação ao outro, né? Por isso, nesse contexto, levar uma existência afável significa essa afirmação radical das coisas tais como elas são no mundo, de tal maneira que justamente implica que não haja a necessidade do trabalho, né? Porque aqui justamente o Han vê o trabalho como essa estratégia para transformar o outro em um recurso para a preservação da minha própria existência, né? E precisamente porque é necessário transformá-lo em um recurso, é preciso esse esforço, é preciso até essa paixão do esforço, da busca por uma dimensão transcendente, que me faz trabalhar arduamente para alcançar essa dimensão, né? Mas, em um mundo em que eu não esteja preocupado em preservar a mim mesmo, né, num espaço transcendente e imutável, em de alguma maneira buscar essa existência que seria permanente e idêntica a si própria, eu não tenho necessidade do trabalho porque eu não preciso mudar nada nas coisas tais como elas já existem no mundo. Eu simplesmente dou boas-vindas a elas. Eu simplesmente as acolho na minha própria existência, né? E por as acolher na minha própria existência, eu não tenho necessidade de casa, né? O Han insiste que esse sujeito zen budista é um sujeito sem morada, né? Ou que a única morada dele é o mundo, porque ele não tem uma casa própria, justamente, né? O lugar que ele habita é o lugar da sua relação aos outros. E por isso ele está sempre errando, né? Ele está sempre vagando pelo mundo. E, ao mesmo tempo, o que é muito interessante, esse sujeito ele é uma espécie de pousada para todas as coisas, né? Precisamente porque ele não tenta demarcar e separar o espaço do que é a sua existência do espaço do que se pertenceria à existência de outras coisas. Mas ele dá boas-vindas a todas as coisas na sua própria existência, no seu próprio modo de existir. Ele reflete todas as coisas e de alguma maneira, acolhe todas elas em si mesmo e, por isso, abraça, aceita, inclusive, a sua própria impermanência, porque reconhece que o fato dele mesmo só existir nesse acolhimento do outro quer dizer que ele não pode existir como algo de fixo, como algo que se relaciona apenas consigo próprio, né? Ele é desde sempre essa aceitação serena. Serenidade seria outra maneira de descrever essa condição, que é a condição da afabilidade, né? E aí também o Han se remete ao Heidegger ao falar de Gelassenheit, né? Serenidade, justamente, né? Ele acolhe de maneira serena as coisas tais como elas são, o outro tal como ele é, sem ter que transformar ele submeter a existência do outro a algo, a minha própria existência como um centro, né? Como se a existência do outro devesse girar em torno da manutenção da minha própria existência, né? Não, ele pode deixar o outro simplesmente como ele é, acolher o outro simplesmente como ele é e viver junto com o outro simplesmente como ele é. Por isso, ele é capaz de superar justamente essa condição da existência econômica, na qual justamente o trabalho é o mecanismo central, é a atividade fundamental por meio da qual ela se perpetua, né? Aqui ele pode levar de fato uma vida serena, uma vida livre do trabalho, nesse sentido. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer fazer mais uma pergunta aí? Tá dando para acompanhar? Se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda, fiquem à vontade. Acabou de subir um coraçãozinho, acho que isso é um bom sinal. Então continuando, né? Só que o que acontece? Então, bom, eu estava falando para vocês justamente que me parece que a preocupação central do Han é sempre essa de superar essa existência econômica que tem por principal atividade o trabalho, como essa maneira de preservar a si próprio, né? E nesse primeiro momento,
isso parece ser possível precisamente por meio de uma afirmação radical do mundo, né? E vejam como nós estamos longe aqui ainda da sociedade do cansaço, né? Porque lá o Han insiste justamente que o que nos faz levar hoje uma vida centrada no trabalho seria uma espécie de um excesso de positividade e que por isso seria necessário recuperar a dimensão da negatividade, a dimensão da transcendência, né? Só que antes, o que o Han está pensando é que esse espaço da transcendência é justamente aquilo que é buscado por essa existência econômica. Porque aí ela se relacionaria apenas consigo própria. E que por isso mesmo, a maneira de se criticar essa maneira de existência seria recorrer a alguma espécie de positividade. A uma afirmação radical, como uma afirmação radical do mundo, né? Do outro, justamente. Como é possível que isso mude tanto assim, né? Para que quando a gente chega na sociedade do cansaço, a gente tenha a espécie de associação quase inversa, e a espécie de crítica quase inversa aí, né? No sentido de falar que a existência econômica seria caracterizada por um excesso de positividade, frente a esse excesso seria necessário recuperar uma certa negatividade constitutiva, né? Bom, para mim, na verdade, há vários passos tomados pelo Han no meio do caminho da sua filosofia que nos permitem compreender essa inversão no pensamento dele, né? Talvez um dos passos mais interessantes nesse sentido seja aquele que ele toma no livro O que é Poder, né? Porque o que ele faz nesse livro? Ele desenvolve um conceito de poder segundo o qual o verdadeiro poder não é aquele que se impõe por meio de um controle externo do indivíduo, né? Algo que força o indivíduo a fazer algo contra a sua vontade, né? De tal maneira que está demarcada aí de maneira clara o que é o espaço da vontade do indivíduo, o que é o espaço da vontade do poder, e o poder de alguma maneira tem que agir sobre essa vontade do indivíduo de maneira a forçar ela a fazer algo, a aceitar algo que não é o que ela mesma tomaria como seu desejo, né? Isso para o Han, nesse livro, justamente, não é a verdadeira forma de poder, ou a forma mais elevada de poder, porque o poder verdadeiramente poderoso, digamos assim, seria aquele poder que consegue fazer com que o outro, né, aquele que ele está querendo de alguma maneira controlar, aceite a vontade do poder como a sua própria vontade, e por isso não seja forçado a agir em conformidade com a vontade do poder, né? O verdadeiro poder é aquele que faz que o outro afirme a vontade do poder como a sua própria vontade. E nesse sentido, é curioso, o Han chama aí esse poder justamente de um poder afável, porque é justamente um poder que não precisa negar a vontade do outro, mas pelo contrário, que se afirma por meio da vontade do outro, justamente, né? Aqui a gente já começa a se aproximar muito do que o Han fala na Sociedade do Cansaço, né? Mas com uma diferença fundamental, a meu ver, porque aqui o Han está pensando que esse poder afável, justamente, ele se distingue do poder do negativo, porque ele não seria um poder violento, justamente. Ele não operaria por meio da violência, porque ele não forçaria o indivíduo que ele busca de alguma maneira controlar a fazer algo contra a sua vontade, né? Então aqui, na verdade, o Han dá um pouco a impressão quase de como se ele estivesse vendo um modelo ideal de poder, uma maneira de exercer o poder que não fosse violenta precisamente porque seria afável, né? Só que tem um certo problema aí, e tem algo que o Han vai perceber depois, de qualquer maneira, né? Que, de algum modo, precisamente essa condição de desfazer os limites do eu e do outro, né, que seria atingida por meio dessa afirmação radical do outro como tal, ela justamente pode se tornar um mecanismo não
de abertura ao outro e de uma existência que não se volte à produtividade e a reproduzir a si mesma, né? Mas, pelo contrário, ela pode ser se inverter em um mecanismo de uma afirmação ainda mais radical dessa existência voltada para si própria. Em que medida? Na medida em que, se não há nenhum limite que separa claramente o que diz respeito a mim e o que diz respeito ao outro, a gente poderia dizer, é como se tudo pudesse simplesmente dizer respeito a mim. É como se tudo pudesse ser simplesmente uma maneira de eu justamente reafirmar a minha própria vontade, reafirmar a minha própria capacidade de produzir, de me perpetuar por meio do outro e não por meio da negação do outro, né? Ou seja, eu usar o outro aqui, não o negando e transformando e o forçando de alguma maneira a se comportar de um modo que não seria que não seria de alguma maneira condizente para ele, né? Mas, pelo contrário, usar o outro como um mecanismo de afirmação da minha própria vontade. Só que, e justamente a partir do momento em que isso acontece, o que acontece é que justamente o outro perde a sua alteridade, né? A alteridade entendida aqui justamente como aquilo que faz com que ele seja irredutível à minha própria existência, né? A alteridade seria a dimensão do outro que seria irredutível à minha própria existência. Mas, a partir do momento em que não há separação, não há demarcação de mim mesmo em relação ao outro, não há nada que me impeça de instrumentalizar esse outro para a reafirmação da minha própria existência e da minha própria vontade, né? Porque não há nada nele que esteja colocado num limite no qual eu não posso alcançá-lo. Mas, pelo contrário, tudo de alguma maneira, precisamente por essa profunda interligação, né, por essa não separação, tudo aí pode ser usado como um mecanismo de perpetuação da minha própria vontade. Porque não há um limite que separa nitidamente a minha vontade e a vontade do outro, né? E isso, em vez justamente de levar a uma, digamos assim, a uma cessação do trabalho, né, a um modo de existência que não se dirige mais ao trabalho, implica, na verdade, uma radicalização da lógica do trabalho e da lógica da produtividade. Porque a partir de agora, tudo se torna um meio de afirmação da minha própria vontade, né? E não há limites, não há um lugar, né, algum reduto da existência que esteja, de alguma maneira, furtado a minha possibilidade de intervir nele e de por meio dele, afirmar a minha própria vontade, né? Mas, pelo contrário, em todo lugar é possível encontrar uma maneira de afirmar a minha própria vontade, de realizar a minha própria vontade, de expressar a minha capacidade, nesse sentido mesmo, ser produtivo, né? E ser produtivo de uma maneira que justamente aqui implica sempre a reprodução do igual. Por isso que aí já estamos falando da sociedade do cansaço, né? Mas por isso que o Han insiste que a sociedade do desempenho, a nossa sociedade do excesso da positividade, é um inferno do igual. Porque nela, tudo que as pessoas tentam fazer a hora toda é reafirmar a sua própria vontade em todo lugar, e por isso mesmo, em todo lugar, tudo que a gente vê é apenas essa atividade de afirmação do mesmo, né? E de busca do mesmo em todo lugar. Busca justamente em todo lugar de alguma coisa que seja expressão pura e simplesmente de uma mesma vontade, né? Dessa mesma vontade de se afirmar em sua própria capacidade. E por isso mesmo, nada muda nesse contexto. E nada é verdadeiramente distinto entre si, né? Então, vejam só que curioso, né? Assim, a gente pode entender, ao mesmo tempo, nas linhas mais gerais, por que, afinal, há essa inversão na maneira com que o Han entende a existência econômica, né?
uma inversão que não é simplesmente conceitual, mas a gente pode dizer que em certo sentido é histórica, porque é o Han também acompanhando um desenvolvimento histórico em que ele percebe que certos mecanismos de poder, que eram de fato caracterizados por uma negatividade, eles são substituídos por mecanismos de poder caracterizados por essa positividade, por essa busca não de estabelecer limites para o indivíduo, de maneira que force ele a agir como eu quero e force ele a agir de maneira produtiva. Mas pelo contrário, né, que justamente tenta desfazer todo e qualquer limite, porque ao desfazer esses limites, encoraja o indivíduo a afirmar irrestritamente a sua própria capacidade e, para tanto, ser produtivo, né? E o insere, portanto, de novo nessa mesma lógica do trabalho, né? Da busca de existir sobretudo, e da identificação da existência, inclusive, com o próprio trabalho, com essa dimensão do que eu faço que me permite reafirmar a mim mesmo, né? E tentar manter a todo custo essa minha existência, né? Essa minha existência que aqui, de uma forma ou de outra, ela continua a ser profundamente singular, né? Porque aí, justamente, eu não me vejo na relação com um outro distinto de mim próprio, né? Eu não estou aí tentando me abrir a algo que vá além da minha busca de preservar a minha própria existência. Mas, pelo contrário, ao desfazer os limites do que separariam eu e o outro, né, eu transformo o outro, de alguma maneira, nesse instrumento de afirmação da minha própria vontade, né? E eu dou continuidade a mim mesmo por meio do outro. E essa continuidade que eu dou a mim mesmo por meio do outro, por meio dessa afirmação, dessa dissolução dos limites, seria justamente aí o que transformaria o outro na mera diversidade, né? É assim que a alteridade se transformaria em uma diversidade, né? Ou seja, em uma diferença que, ao mesmo tempo, não porta esse caráter do que é irredutível à minha afirmação de mim mesmo, né? E por isso mesmo não é verdadeiramente distinto de mim próprio, né? E desse modo que o Han pensaria aí, que precisamente por isso, e precisamente porque essa afirmação radical, essa atitude profundamente afirmativa de dissolução de limites, em vez dela nos liberar do trabalho, ela corre esse risco justamente de nos inserir ainda mais numa dinâmica ainda mais radical de trabalho, que o Han vê a partir da Sociedade do Cansaço, essa necessidade de recuperar, de alguma maneira, essa dimensão da negatividade, né? Porque é como se ele percebesse que, para que eu me relacione de fato com um outro, né? Para que a minha existência seja caracterizada pela relação com alguma coisa distinto, de fato, dela própria, é preciso haver uma demarcação nítida que separe aquilo que pertence a mim e aquilo que pertence ao outro. Caso contrário, em tudo que eu me relacionar, eu vou me enxergar de novo apenas a mim mesmo. Apenas uma ocasião para eu reafirmar a minha própria vontade, né? E é preciso haver um lugar que resiste a isso. Um lugar no qual eu não posso entrar. Um lugar no qual o qual permanece inacessível à minha vontade, dessa maneira, né? E por isso mesmo é preciso recuperar essa dimensão da negatividade, essa dimensão da transcendência, mas aqui justamente para preservar a transcendência do outro, para preservar o espaço do outro que não pode ser colonizado pelo meu próprio espaço, né? Ou que eu não posso simplesmente dissolver como essa ausência de limites e, portanto, como uma espécie de diversidade que, por isso mesmo, precisamente pela ausência de limites, serve para perpetuar sempre o mesmo, né? Sempre essa espécie de condição difusa, de afirmação de um mesmo estado de coisas que se reproduz indefinidamente, né? Então vejam, o que eu tô tentando apontar aqui
e acho que a título de primeira aula tá bom, né? E aí a gente pode conversar aí no chat, é que todo esse desenvolvimento, de alguma maneira, no pensamento do Han, que leva à sociedade do cansaço, ele diz respeito a essa preocupação do Han de superar essa nossa condição de acharmos que a nossa vida tem que girar em torno do nosso trabalho, né? A nossa vida tem que girar em torno da nossa produtividade. Só que, conforme o Han vai explorando, vai desenvolvendo o seu pensamento a esse respeito, ele percebe justamente que aquilo que poderia aparecer inicialmente como uma estratégia de superação do trabalho, que seria uma espécie de afirmação radical do mundo, na qual, portanto, eu não teria que me esforçar para transformá-lo, né? Também pode se inverter num mecanismo de propulsão do trabalho, na medida em que nos encoraja, precisamente por isso, a afirmar e reafirmar sempre o mesmo estado de coisas, né? E para isso, justamente trabalhar com uma maneira de manter esse mesmo estado de coisas, e não de transformar o que seria distinto dele, né? Então, é interessante a gente ver, e acho que ter esse olhar nos ajuda aí a perceber, inclusive, onde pode haver tensões no próprio pensamento do Han não inteiramente resolvidas, né? Essas tensões entre essas diferentes maneiras de pensar essa dimensão do trabalho, e o quanto ele dá conta, de fato, de pensar uma condição existencial que escape a essa instrumentalização por meio da existência econômica, né? Que não possa ser operacionalizada nesse sentido, né? Tendo em vista essa questão fundamental, que é de como nós podemos viver uma vida que não siga a lógica e o imperativo do trabalho, da preservação de si mesmo, a gente, ao mesmo tempo, tem condições de questionar e de examinarmos juntos o quanto as diferentes estratégias que o Han emprega para essa superação são, de fato, bem-sucedidas, né? O quanto, de fato, pensar uma existência que seria uma existência oposta a essa existência econômica, quer por meio da ideia de positividade, quer por meio da ideia de negatividade, nos coloca, de fato, em outro lugar, né? E também pensar o que poderia ser necessário para a gente poder se colocar nesse outro lugar, né? E, bom, de uma forma ou de outra, é isso que eu quero fazer aí no curso com vocês. Eu quero que a gente leia os livros do Han aí cronologicamente, né? Pensando nessa questão central da superação da existência econômica e vendo como o Han vai desenvolvendo as suas diferentes concepções de quais seriam as suas principais características e, portanto, de quais seriam as características do modo de existência oposto a esse, né? E poder explorar aí as tensões nesse pensamento que ele desenvolve, tensões que continuam, inclusive, na própria fase da sociedade do cansaço. Eu quero indicar o quanto essas tensões estão presentes aí ainda, de uma maneira que levam até a ele a reformular de uma maneira, às vezes, impressionante o pensamento dele em relação à sua fase anterior, né? De tal maneira que termos que ele usava antes para descrever o que seria essa condição de afabilidade, de abertura ao outro, ele usa atualmente para descrever o que é essa condição de existência econômica sob o capitalismo neoliberal, né? Um termo, por exemplo, como o de equivalência, Gleichgültigkeit, né, em alemão, que ele brincava antes justamente com essa ideia de todas as coisas se equivalerem, todas as coisas terem o mesmo valor. E antes o Han pensava que, bom, é nessa condição que a gente tem uma relação de afabilidade. Por quê? Porque aí justamente não há um centro. Todas as coisas se equivalem. Mas chega um momento em que ele diz que o inferno do igual da nossa sociedade contemporânea é o inferno da equivalência. Precisamente porque todas as coisas são iguais. Porque não há um limite que separe o eu e o outro. E por isso não há espaço para o verdadeiramente outro. Só há uma condição existencial em que se busca sempre a reprodução do mesmo, né? Então, bom, essas são as linhas gerais aí do nosso curso, que a gente deve fazer aí pelos próximos 3, quase 4 meses, né?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aí. Que quem já esteja inscrito esteja animado aí para as próximas aulas. E que quem não se inscreveu ainda, espero talvez se interesse aí de se inscrever e queira saber mais sobre como a gente vai explorar esse caminho aí, né? Mas agora eu queria justamente dar uns 30 minutinhos para perguntas, comentários, o que vocês quiserem aí discutir. Deixa eu inclusive ver já o que o Reinaldo falou aqui, né? O Reinaldo falou, eu fico com a impressão de que, ao ler mais Foucault e Agamben, ele acaba forçado a rever a questão do papel da negatividade e positividade na governabilidade e subjetivação do indivíduo. Isso eu acho bem possível, Reinaldo, mas por outro lado, é interessante como o Han ele faz uma crítica do próprio Foucault, lá no Psicopolítica particularmente, né? Insistindo muito que... E aí, claro, é bastante possível que o Han tenha uma leitura um tanto limitada do próprio Foucault, né? Mas ele insiste que como o Foucault ele teria apontado para o fenômeno de que o poder seria sobretudo positivo, né? não se exerceria nem principalmente, nem primeiramente negativamente, mas que ele mesmo não teria levado longe o bastante esse insight que ele teve, né? Porque apesar dele falar isso, as manifestações de poder com que ele de fato se ocupou eram sobretudo essas manifestações que se operavam por meio da negatividade, né? Por meio do controle, do estabelecimento de limites e assim por diante, né? E precisamente para que se possa analisar o poder como um fenômeno positivo, seria necessário ir mais além dentro dessa perspectiva dele, né? Ir além, portanto, aí da biopolítica e compreender o poder como psicopolítica, né? Como essa política que tenta controlar, não apenas impondo limites às maneiras com que nós agimos corporalmente, né? Mas se infiltrando na nossa própria mentalidade e transformando internamente a nossa própria vontade. De tal maneira que a nossa ação não seja só controlada de fora, mas seja controlada de dentro, né? Mas controlada de uma maneira que não passa a sensação de ser controlada, né? Mas nesse sentido, eu acho que faz bastante sentido o que você falou, no aspecto de que talvez o próprio Foucault apontar para o fato de que o poder se exerce de uma maneira positiva, antes de tudo, né, tenha despertado ele para esse lado, e aí, ao mesmo tempo em que ele acompanhava os desenvolvimentos contemporâneos da nossa sociedade aí no século XXI, né, isso tenha visto ele enxergar a necessidade de ir além da análise que o Foucault faz em que consistiria essa positividade do poder, né? Inclusive até operando aí uma crítica do cuidado de si do Foucault, né? Ele insiste, olha, a maneira com que o Foucault pensou a superação desse poder por meio de um cuidado de si ignora o quanto esse cuidado de si pode ser instrumentalizado no sentido de ser transformado nessa busca do eu de afirmar radicalmente a si mesmo, por meio do qual ele não questiona fundamentalmente os modos de produção da nossa sociedade, mas pelo contrário, se insere inteiramente nele, né? Porque a maneira com que a nossa sociedade produz é por meio dessa afirmação que o indivíduo faz da sua própria individualidade, da sua própria capacidade, da sua própria vida, né? E isso se colocaria como um grande problema. É legal que você tá animado, Elaine. Tô bem animado também. Filósofo sempre se colocando em becos sem saída. Foucault e o Han. Pois é a tal da aporia, né? Desde o Sócrates. Eu me pergunto se tem algo além dessa aporia, né? Bom, mais alguma pergunta ou algum comentário aí, gente? Não? Tudo tranquilo? Éder, ficou mais claro para você também a questão lá da negatividade, como que aquilo se relacionava com a questão da casa, né, e da demarcação de limites e tudo mais?
Bom, espero que sim. Bom, se ninguém mais tiver nenhum comentário para fazer, não quiser fazer mais nenhuma observação, por hoje acho que é isso então, gente. Então, aproveitar agora o finalzinho aí da aula para dizer, né? Que bom, Reinaldo. Também estou bem animado. Vai ser muito legal fazer esse curso com vocês. E de novo, né? Aproveitar para dizer que as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser se inscrever ainda dá, né? É só mandar um e-mail aí para mim, pro filosofokiri@gmail.com, que eu passo as informações de como fazer a inscrição, que o curso ainda está aí com 50% de desconto, e que ele, lembrando, também dá direito a um cupom de 25% de desconto na compra das obras do RAM pela editora Vozes, né? Que também está nos apoiando aí nesse curso. Então, se vocês gostaram, se querem saber mais aí, não deixem de se inscrever, falar comigo, mandar mensagem aí, que estamos por aí. Tá bom, gente? Eu que agradeço, Fabiola. Muito obrigado por assistir aí. Que bom que deu para entender quando voltou para positividade, Éder. Então, é isso aí por hoje, gente. Lembrando que a partir da semana que vem, né, aí justamente vai ser apenas para os inscritos. A gente vai fazer as nossas aulas pelo Zoom. Eu vou mandar o link da sala do Zoom para as pessoas que estiverem inscritas aí. E as aulas vão ficar gravadas, lembrando, né? Essa daqui vai ficar salva aqui como live e também eu vou colocar no YouTube. Essa daqui vai estar pública para todos. Mas as outras aulas elas serão gravadas e disponibilizadas apenas para as pessoas que estão inscritas, né? E disponibilizadas aí por até 1 ano depois do término do curso, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que eu tenha conseguido me expressar claramente aí, né? Sei que são questões difíceis e que eu mesmo estou constantemente tentando pensá-las com mais profundidade, ver de que maneira torná-las elas mais compreensíveis, e explicitar mais os pressupostos contidos nelas, né? Mas esse também é um exercício que eu espero que a gente possa fazer juntos ao longo desse curso aí. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem aí para a próxima aula, em que a gente vai ler o Morte e Alteridade, né? E qualquer coisa, de novo, só mandar um e-mail aí para filosofokiri@gmail.com. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Éder. Legal que você gostou desse mapa aí. Obrigado, Elaine, Reinaldo. Até mais, gente.